Em Mateus 6,13, irmãos, se quiserem abrir a Bíblia, é aquele texto que ficou bem no meio do verso 12, 14 e 15, é claro, né? No 12, só para vocês terem uma ideia, nós falamos sobre o perdão na oração, que fala pedido de perdão a Deus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí no 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E Jesus está falando, ensinando a orar, né? Ele está falando realmente dessa condicional, descabível mesmo, uma forma natural como cristão. O cristão converso, né? Ele chegar diante de Deus e pedir perdão a Deus, mas ele não perdoar o pecado, a ofensa do outro, né? Ou a dívida. Perdoa as minhas dívidas, é que a ideia de pecado. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa relação ela é necessária, porque ele fala assim, porque se não perdoares, né, se perdoares os homens as suas ofensas, Deus o perdoa também. Quando você ora a Deus e se reconhece, né, que está pedindo perdão a Deus e você também está agindo como você está desejando que Deus haja com você, ok? Isso aqui, meus irmãos, não é uma coisa só de Deus. Só Deus tem poder de perdoar, só Deus esquece as coisas, só Deus não lembra e não guarda ressentimento. Sim, Deus não faz isso. Mas nós, quando somos transformados por Deus, sim, Deus nos ajuda. Nós não somos mais a mesma pessoa. Então, rancor, ódio, essas coisas já não habitam mais em nós. Então, é muito natural, quando nós oramos a Deus, de fato, pedindo perdão, nós também estamos agindo da mesma forma com os nossos devedores. Isso é uma coisa natural. Seria extremamente fora da natureza de um cristão ele não perdoar. E seria uma hipocrisia ele pedir a Deus alguma coisa que ele não deseja fazer para com os outros, né? E aí ele vai falar no verso 13 que é nesse meio. Então, nesse meio aí, eu resolvi separá-lo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Alguns terminam aqui esse texto, tá? Algumas Bíblias. E algumas continuam dentro de um parêntese, normalmente, pois teu é o rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto que está entre colchetes ou parênteses é uma expressão que ela não é encontrada na grande parte dos manuscritos antigos. Apenas alguns, como os outros, né, são encontrados. Então, quando é assim, eles colocam, quando nós encontramos dos 100, nós encontramos apenas em 20, né? Eu não sei o percentual. Eles colocam entre colchete, porque pode ser até um acréscimo ou uma ideia de continuidade, ou alguma coisa que talvez Jesus de fato dissesse, mas não disse nesse momento, mas era uma coisa comum que ele ensinava na oração, alguém colocou, fez um acréscimo, né? Mas pode ser de fato, mesmo estando em menos manuscrito, que tenha feito parte do original. E chamam de interpolação, e sempre que eu falei domingo, nós falamos sobre a Bíblia como verdade absoluta, e eu particularmente vejo esses textos como parênteses, não são muitos, mas tem textos, se você pegar João 8, né, da mulher que foi pega em adultério, na verdade era um homem, né? Mas se você ler lá, grande parte desse texto está em parênteses também, tem uma boa parte dele. E tem outros também, tá bom? Eles são textos encontrados se repetem em menos manuscritos do que os outros. E aí, meus irmãos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, o que ele está fazendo? Como eu já disse logo no comecinho, ele está ensinando os seus discípulos a orar. Tá? Nós estamos no Sermão da Montanha. Jesus reúne os discípulos para ensinar diversos princípios para a vida cristã, né? É a justiça do cristão. E quando Jesus ensina, Jesus aqui diz o seguinte, aquilo que ele fala no 5:20, se a justiça de vocês não for maior do que a
dos escribas e fariseus, ele está olhando aquele povo que está dirigindo aquela comunidade religiosamente, mas com uma justiça hipócrita, mentirosa. No capítulo 23 de Mateus, você vai encontrar Jesus veementemente condenando esse povo e dizendo para eles em forma de uma profecia mesmo: ai dos escribas e fariseus, mentirosos, hipócritas, sepulcro caiado, e assim por diante. Esse povo tinha uma oração diferente. Para o judeu, orar era uma coisa comum, né? Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que eles foram ensinados o tempo todo pelo próprio Deus a orar. Moisés orava a Deus. Quantas vezes Moisés orou a Deus? Daniel, tantos outros profetas. Se olhar o próprio Abraão, Davi orava a Deus, e assim todos, né? O povo judeu aprendeu a se relacionar com Deus em oração. Então não era nada novo o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Mas quando chega esse período dos fariseus, eles oravam a oração que eu falei agora há pouco, a oração hipócrita, né? Uma oração muito bonita, muito aveludada, né? E de boa aparência, de boas palavras, mas uma oração sem arrependimento, uma oração que comumente exaltava o orador e não apontava para Jesus e muito menos para Deus, né? No caso de Jesus falando aqui, e muito menos para uma dependência de Deus. Tá? Haja visto aquela bem tradicional que nós citamos, né? Que é do fariseu orando lá no templo. É uma oração bem assim, destituída de graça e de piedade. Pelo contrário, né? Ele se elogia e ainda diz no final: eu não sou como qualquer um, eu não sou como esse que está do meu lado. Aqui está um publicano, Senhor. Olha o publicano. Isso dá uma distinção, né? Ele fazia na própria oração diante de Deus. Eram palavras elegantes, né? Mas não atendia, não chegava até Deus, não passava do teto. As pessoas mentiras, né? Jesus fala que quando eles olhavam para os gentios, a oração dos gentios também era uma oração que não chegava até Deus, porque era apenas repetições. E na verdade, eles faziam muitas repetições como se Deus não soubesse, como se Deus fosse alguém que precisava ser relembrado, e como se a gente faz no nosso celular, né? Põe ali o aviso para nos chamar a atenção, porque nós não vamos lembrar, mas Deus não é assim. Ele vai falar que para não ser igual ao gentio. Talvez o gentio orasse assim, sabe por quê? Porque o gentio pagão, ele estava acostumado com o Deus que ele fabricava. O Deus que ele fabricava não ouvia. O Deus da mitologia grega, romana, egípcia, que seja, eles não ouviam. Eles eram deuses mitológicos, eram fábulas. Os outros eram criados pelas mãos deles, então eles não ouviam. Então precisa ficar repetindo muitas vezes mesmo, para eles ouvirem. Nenhuma nem outra atende a Deus. Jesus vai ensinar a orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso, como a gente tem visto aqui. É Pai Nosso que estás no céu. Ela é uma oração que ela serve como modelo, tanto para ser seguido quanto para ser repetido. E seguido como modelo, ou seja, eu posso orar parecido com isso. E se orar parecido com isso, como é que eu vou orar? Você pode orar bem próximo disso, nas suas orações, lembrando de quem é Deus, e que Deus é Deus. Ele está acima de nós em termos de posição mesmo. Ele é Senhor soberano. Ao mesmo tempo, ele é pessoal, porque Pai Nosso que está no céu, mas eu posso falar com ele, eu posso chamá-lo de Pai. Ele é pessoal, ele se faz presente na nossa vida ao ponto de eu poder orar e falar com ele das minhas necessidades. Mas eu começo, talvez o modelo seja esse. Qual é o modelo então? O modelo é que ele é o Pai Nosso grande, grandioso Senhor, bendito e louvado seja o nome do Senhor, santificado seja o teu nome. O Senhor é grande, o Senhor é eterno, puro, perfeito, justo. Eu estou olhando para o meu Deus numa atitude de reconhecimento da grandeza dele e automaticamente também da minha
pequenez e dependência do Senhor. Seu Deus é pessoal. A segunda parte de Jesus vai ensinar, vai entrar nos pedidos. Depois que fala com Deus da sua grandeza, olhando para o trono de Deus, você vai entrar na segunda parte, que a gente levanta as nossas necessidades. Pai nosso que seja santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí começa o pedido, né? Então a gente começa com o pedido material, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Depois a gente fala da questão espiritual, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados. São questões espirituais. Não são questões que se paga, que se compra, que se negocia, que nós comemos. Não, são questões espirituais. Então perdoa os nossos pecados. E agora ele está entrando em questões morais. Livra-nos do mal. E ele vai entrar então pedindo proteção contra a tentação. E nesse pedido, meus irmãos, talvez seja a nossa maior necessidade. Nós temos alguns medos como seres humanos. E os medos nossos, muitas vezes, eles são mais no nível, na prateleira das necessidades físicas. Sendo que os nossos problemas estão no campo, de fato, espiritual, que muitas vezes nos leva a agir errado nas questões materiais. Medos, temores. Será que Deus existe mesmo? Que Deus é esse? Ele me ouve? Ele está ciente dos meus problemas? Ele está me ouvindo de fato? Ele é um Deus pessoal? Sim, ele é um Deus pessoal. A Bíblia, o tempo todo, ela apresenta Deus como esse Deus pessoal, que cuida de nós. E aqui ele está pedindo, né, para livra-nos do mal. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido para que Deus realmente nos guarde e nos proteja. Porque há um ambiente mau, há um ambiente em que nós somos tentados e muitas vezes nós somos levados pela tentação. Agora, Deus ele não tenta, né? Deus não tenta, a Bíblia nos fala disso, mas é interessante que a Bíblia fala que Deus nos prova. Então a gente tem que pensar bem o que Jesus está falando aqui. Porque a raiz para essas palavras que a gente usa como tentação, nossas traduções vêm como tentação e provação, a raiz é a mesma. Não há diferença. O que vai definir, então, tentação e provação é esse contexto mesmo, imediato. Você vai ver de que está falando? E que sentido é esse? É tentação? É aqui uma coisa do diabo sobre mim? Ou é uma aprovação de Deus na minha vida? Então o contexto vai nos ajudar. E nós sabemos também, meus irmãos, que na provação, e Deus nos prova, Ele vai trabalhar a nossa fé na provação. Deus não nos prova para nos colocar em perdição, em derrotas, e ficar olhando para nós ali, tá vendo como que é? Não. Mas a provação ela vem para de fato provar a nossa fé, o nosso caráter. Tem pessoas que às vezes não percebem isso, não se importam com isso. Quantas vezes, meus irmãos, já ouvi, não vou falar que quantas vezes como se fosse uma coisa ilimitada, mas muitas vezes eu ouvi crentes falando que tinha dívidas para pagar, mas falava assim, não estou me importando porque um dia isso aí vai caducar. Tudo bem, você não pode pagar, vai tentar ver o que você pode fazer, mas vai pelos meios legais e não joga esse negócio como se fosse um ímpio, né? Uma pessoa pagando. Que muitas vezes nem eles fazem assim. Tem muita gente que não é cristã, mas ela é muito cuidadosa com suas contas. Tem que ser justo quando falar isso. Mas nós cristãos, é isso que Jesus fala no 5:20. A sua justiça, como cristão, precisa exceder. Não é uma questão de deveria. Não, precisa. Se você é cristão, a sua justiça tem que ser superior. Até na prateleira de cima. Isso aí não é orgulho nenhum. Como se diz, honestidade não é honestidade é uma natureza, né? É uma coisa natural na vida do cristão.
Lá em Tiago 1:2, a gente tem estudado, quando estou pregando, eu vou voltar esse livro, né, antes de continuar em João. Mas Tiago 1:2, que essa mesma raiz para provação e tentação, ele vai dizer que quando nós somos provados, deve haver ali um motivo de alegria na provação. E aí ele está falando que essa provação que vem de Deus deve nos alegrar, né? Porque é caráter e fé, é isso que eu estou falando. Mas quando nós nos alegramos e entendemos que a provação vem de Deus para nos edificar, a provação sendo olhada com alegria, recebida com alegria nas nossas vidas, isso diz lá em Tiago, produz perseverança em nós. Provação produz perseverança, cria calo, cria casca grossa, mas no bom sentido. É forjar o material, mas eu já vi forjar peça, acho que não tem como eu explicar aqui, mas eu já vi forjar peça enorme, são máquinas enormes que pegam uma peça, como é que eu poderia falar? Imagina uma peça de 1 metro por 1 metro por 1 metro e tal, mas com 5 metros de comprimento de aço puro. Eu estou falando de 50 toneladas, 60, aquilo lá fica vermelho. E a máquina leva para uma máquina pega ela, levanta, máquina bem forte, leva na forja lá, e a forja começa a pancar. Isso eu vi várias vezes lá na Vilares, e vai dando uma forma que eles querem. E aquela peça quadrada ou redonda que seja, ela vai tomando uma outra forma. Está quente, leva a pancada para chegar no tamanho ou no que precisa. Eu creio, meus irmãos, que muitas vezes Deus está nos trabalhando dessa forma, na aprovação, né? Nem sempre de fato é bom. Quem vai falar que a aprovação é uma coisa boa? Mas Deus está lapidando o nosso caráter, mas está criando também em nós uma atitude de perseverança como cristãos, né? E ele diz lá em Tiago ainda que depois da perseverança e ela trabalhada em nós, o resultado final é perfeição e integridade. Olha, coisa maravilhosa. Alegrar-se na aprovação, porque a aprovação vai produzir em nós perseverança. E por final, né, e por fim, ela vai aperfeiçoar-nos e nos tornar íntegros como cristãos. Essa parte não é fácil mesmo. Muitas vezes somos ensinados a pegar só a primeira parte, né? De receber de Deus as coisas, mas as provações jamais. A tradução melhor, meus irmãos, para essa parte da oração ensinada por Jesus, ela deve ser juntada com essa segunda parte, que ele fala aqui, ó, não nos induz à tentação. Aí ele fala assim na segunda parte, mas livra-nos, né, do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui, meus irmãos, como sendo de fato ações demoníacas na nossa vida, na vida do cristão. Nesse caso, o diabo tenta o povo de Deus ou o cristão, e nós pedimos a Deus para dele ser livrado. Muitas vezes Deus vai nos dar o suporte, Deus vai cuidar, né, de nós. Não tem como nós não olharmos para a vida de Jó, né? Nós terminamos a leitura do livro de Jó há poucos dias, e cada leitura que a gente fazia orando sobre aquele texto, como que Deus nos ensina. Eu falo, é muito fácil nós olharmos para Jó e falarmos que existe ali uma grande alegoria mesmo, porque a gente está acostumado a reclamar com Deus por muito menos. Então a gente vai olhar para Jó e falar assim, que não pode ser verdade. Nicodemos, ele disse que as pessoas, elas olham para Gênesis, onde está o grande problema de vocês que não acreditam, que da costela do homem fez a mulher, e assim por diante, é porque vocês não acreditam lá no comecinho, bem no primeiro versículo de Gênesis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vocês não creem que Deus é o Criador. Então, vocês querem chegar nesse ponto, mas estão indo por outros caminhos. Então, meus irmãos, esse é o Deus que guarda, né, e que pode nos livrar do mal, que nós oramos a Ele pedindo para ser livrado. É um pedido que a gente faz para Deus para nós não sermos derrotados na tentação. Não pense que ela não vai vir. Ela vai vir de várias formas e provavelmente vai vir da forma que você menos gostaria que ela viesse.
Vai ver no ponto, talvez, que você seja muito mais fraco ou mais fraca. Precisa depender de Deus. Orar é depender de Deus. Orar é se ajoelhar. A oração de joelhos não é que ela é a melhor oração, que é a melhor posição. Mas o sentido da oração é esse, é a humilhação diante de Deus, o encurvamento na oração, os joelhos, ou em pé, mas no sentido de curva, de baixar, é porque existe alguém que é maior do que nós, que é o único que pode resolver a nossa situação e dar resultado para as nossas necessidades, de alguma forma consolar os nossos corações. Agora, meus irmãos, a gente está falando que a oração ela não pode ser enfeitada, né, como a dos fariseus, com hipocrisia. Quando nós falamos de orar a Deus com sinceridade, é sincera mesmo, né? É com sinceridade, é orar a Deus dentro da vontade de Deus, tendo comunhão com Ele, olhando da palavra de Deus num ato de obediência. Senão se torna de fato hipocrisia. Aí eu estou apertado por ordem de Deus, mas desaperto, eu esqueço. Deus é muito fácil. A gente de vez em quando lida com pessoas assim. Está nítido quando você está conversando, puxa vida, né? Se fosse sempre obediente a Deus, como seria bom? Seria um vencedor. Mas não obedece de vez em quando, a derrota vem todo dia, quase. Não tem jeito. Porque assim, é isso mesmo, meus irmãos. Vocês pensam que eu não tenho as minhas lutas, se eu não sou pecador também? A gente precisa aprender. Se Deus é o supridor e é cuidador, nós precisamos entender quem somos nós em relação a Ele. Por que nós estamos indo a Deus? Por que nós estamos orando a Deus? É só para que Ele atenda uma necessidade minha, que amanhã eu vou repeti-la, ou eu vou repetir de outra forma? Com Deus não se brinca. E a última parte do verso 2 que eu fiz referência a parentes, que encontra nos maiores, na maioria dos manuscritos, é interessante que ela não contradiz, né, o texto, pelo contrário. Diz aí, livro de Paulo, nessa aqui nem tem parênteses, uma parte dela tem, de outras, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, como eu disse, ela não contradiz o contexto aí. E eu afirmo, né, pelo contrário, ela não só não contradiz, como ela confirma Deus que pode trazer a solução para o nosso problema. É o Deus que pode livrar, é o Deus que pode proteger, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele se faz presente. Ele é o Deus pessoal, é o Deus que eu falo com Ele e Ele fala comigo. Deus é relacional. Se Deus não fosse um ser relacional, Ele não nos criaria. Deus é tão relacional que quando Ele cria o homem e a mulher, Ele está no jardim. E a prova de que Deus fala comigo e fala contigo também é porque nosso Deus é um Deus que se relaciona de fato com a gente. Então Ele nos ouve, Ele nos dá a palavra dEle, a Bíblia nos orienta a orarmos a Deus. Isso aqui é uma oração a Deus. Jesus está ensinando a orar a Deus, porque Deus se comunica conosco. Ele não só nos fala por meio da sua palavra, como Ele também nos ouve e ouve a nossa oração. Por isso que nós podemos orar a Deus para que não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. E de fato esse Deus Todo-Poderoso que fala conosco, a Ele pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Que bom que Deus é um Deus grande, um Deus eterno, um Deus Todo-Poderoso e que fala comigo e com você, e que fala com seus filhos, e que nos ouve e cuida, né, das nossas necessidades, como a tentação e o mal são coisas que nos prejudicam e nos fazem, né, nos trazem problemas, mas Deus cuida de nós, Deus nos ouve e Deus fala conosco. Que bom, louvado seja Deus por seu amor e por seu cuidado tão grande, um Deus realmente presente nas nossas vidas. Deus abençoe a todos.